Pessoal, eu vou começar esse vídeo de uma maneira diferente. Vou começar esse vídeo pedindo 3 coisas. A primeira coisa é que você me dê de 10 a 15 minutos para que eu possa mudar o seu xadrez de uma vez por todas. Eu tenho certeza absoluta que você vai sair desse vídeo entendendo mais xadrez do que você entendia ao começar esse vídeo. E a segunda e terceira coisas são que se esse vídeo fizer sentido para você, alguma das coisas que eu disser aqui você não soubesse, fizer diferença no seu jogo, que você comente aqui embaixo no vídeo e que você se inscreva no canal, caso esse vídeo faça realmente a diferença para vocês. Eu vou começar falando para vocês que as peças de xadrez, elas são como as pessoas. Elas têm desejos, têm sentimentos e elas têm sonhos. Aí você pode dizer assim, o que esse mestre nacional aí ele tá falando, né? Do que ele tá falando? Eu vou mostrar para vocês. Vamos começar com as torres. As torres, quando elas estão nas casas iniciais, com a posição toda fechada, vou colocar aqui a posição inicial. As torres, elas estão tristes, elas estão sofrendo, porque elas não têm casas. Então aqui elas estão com sentimento de muita tristeza, porque elas não jogam. Aí vocês podem dizer, tá, e qual que é o desejo da torre? O desejo da torre é ir para colunas abertas. O que seria uma coluna aberta? Colunas onde tem os dois peões são as colunas fechadas. Colunas onde só tem um peão, que é o caso aqui da coluna A agora, é uma coluna semi-aberta. E uma coluna quando não tem nenhum dos dois peões é uma coluna aberta. E as torres, elas desejam estar em colunas abertas. Elas ficam mais felizes em colunas abertas. E qual que é o sonho da torre? O sonho da torre é alcançar a 7ª fila, porque aqui ela ataca todos os peões que estão na 7ª. Elas atacam muitas peças. A torre na 7ª é uma peça muito feliz, uma peça muito forte. Esse é o máximo sonho da torre. E elas ficam muito felizes também quando elas estão juntas, quando elas estão conectadas. Se elas estiverem conectadas assim, elas já estão felizes, porque elas estão conectadas na mesma coluna. Mas se elas estiverem conectadas na 7ª, aí você está num grau de euforia, já é uma felicidade extrema das torres. Então vamos lá, vamos falar então agora dos cavalos. Da mesma forma que as torres, os cavalos, nas casas iniciais, eles estão as peças tristes, depressivas. A mesma coisa quando eles estão nos cantos, que eles só têm acesso a 4 casas diferentes. Se ele tivesse aqui, ele teria acesso a apenas 4 casas. O que faz o cavalo ficar feliz? Quando eles estão centralizados. Que aqui eles ganham 8 casas para ir. Então isso deixa o cavalo feliz. Mas e qual que é o sonho do cavalo? O sonho do cavalo, pessoal, é quando ele está num posto avançado. O que seria um posto avançado? Vamos imaginar que aqui é o nosso lado do tabuleiro. E vou colocar aqui de vermelho o lado do nosso oponente. As casas fracas do nosso oponente são as casas onde nós vamos buscar postos avançados para os nossos cavalos. Imagina, por exemplo, uma posição assim, onde existe um buraco aqui na casa de E6. Essa casa é uma casa para um posto avançado, então nós vamos colocar um cavalo nessa casa. O sonho do cavalo é alcançar uma casa desse tipo. Mas quando a gente fala de posto avançado, o cavalo precisa ter um peão ajudando. Ou um peão nessa casa, ou um peão nessa casa. E por que disso? Porque o cavalo é a pior peça do tabuleiro. Tirando os peões, o cavalo é a peça mais fraca. Ele é um pouco mais fraco que os bispos, ele é mais fraco que as torres, e ele é mais fraco que a dama. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, pessoal. Um cavalo nessa casa, protegido por um peão, ele vale no mínimo uma torre. Então vamos dizer que uma posição desse tipo, esse cavalo, ele de forma alguma está pior que essa torre. O valor dinâmico aqui do cavalo, ele é equivalente à torre. Isso mostra que o cavalo realizou o seu sonho, alcançou um posto avançado. Uma casa fraca do oponente, protegida por um peão. Esse é o sonho do cavalo.
Qual que é o sonho do bispo? O sonho do bispo é ter diagonais abertas. Então, os bispos eles ficam muito felizes quando eles estão em dupla. São uma dupla aqui, uma parceria. O par de bispos é uma coisa que é muito falada no nosso jogo. O par de bispos ele ganha jogo. Então, os bispos precisam de colunas abertas. E sempre nós vamos ter um bispo bom e um bispo mau. Vamos dizer que a cadeia de peões aqui de início. Quando a gente realiza o lance D4, por exemplo, só da gente colocar um peão em casa escura, esse bispo já fica um pouco mais passivo. Porque agora ele não tem tanto acesso a essas casas. Se a gente faz um lance como esse bispo fica ainda mais passivo. E esse aqui é o nosso bispo bom. Então nós quase sempre vamos ter um bispo bom e um bispo mau. O bispo que está andando pelas cores das casas onde estão os peões é o nosso bispo mau. E o bispo que está andando por casas de cor contrária de onde estão nossos peões é o nosso bispo bom. Então o sonho do bispo: andar em dupla com seu amigo aqui, com seu irmão gêmeo, e ter diagonais abertas. Qual que é o sonho da dama? O sonho da dama, pessoal, é estar centralizada. Essa dama centralizada, ela é uma peça fortíssima. Olha quantas casas essa dama vai poder acessar se ela estiver aqui no centro. Então, o sonho da dama é estar na casa centralizada. Se essa dama chegar na sétima, assim como a torre, ela faz um estrago absurdo. Então, se a gente colocar aqui uma dama na sétima, ela vai fazer um grande estrago também. E o sonho do rei, pessoal? O sonho do rei é se esconder. O rei ele quer ficar escondido, protegido. Por isso que nós vamos fazer o roque na imensa maioria das nossas partidas. Olha aqui para vocês verem. O rei ele está escondido, ele está protegido. Não tem como atacar ele aqui pelo lado direito. Pelo lado esquerdo ele está protegido. Aqui por cima também. E quando as peças vão sendo trocadas, o nosso rei ganha um papel muito importante. Ele quer ir para o centro. Agora o sonho dele é ser aquele rei valente que vence guerras, que toma peões, que garante a promoção. Esse é o rei. Ele quer se esconder, depois ele quer ser fortalecido, ele quer atacar. E aí sobrou os peões, pessoal. Os peões são muito complexos, porque cada peão, nós temos 8 peões, né? Então é normal que cada irmão aqui ele seja de um jeito diferente. Não é do contrário na posição inicial. Aqui na posição inicial, pessoal, cada peão ele tem seu próprio sentimento. Qual que é o sonho de cada peão? É um peão, ele quer ganhar o jogo, ele quer virar uma dama, ele quer superar os obstáculos e garantir a promoção. Mas de início, cada peão tem seu próprio sentimento, tem seu próprio desejo. Por exemplo, se você joga peão do rei, esse peão aqui ele quer ir para o centro. Aberturas de peão do rei, geralmente nós vamos rocar pequeno. Então, esse peão vai garantir espaço na ala da dama. Esse aqui é a mesma coisa. Já o peão de C, em aberturas de peão do rei, geralmente ele fica em C3, garantindo a proteção do centro. O peão de D4 muitas vezes vem para D3 também, garantindo a proteção do centro. Ou vem para D4, garantindo espaço no centro. Já os peões de F, de G e de H, geralmente são os peões que protegem o nosso rei. Eles vão agir em conjunto com o desejo do rei que é ficar em segurança. Já se você joga posições de siciliano onde você roca grande, já tudo muda. Os peões de A, de B e de C vão querer garantir a segurança do rei. Enquanto o peão de D muitas vezes vai ser trocado já no terceiro lance, ele já vai sumir. O peão de E vai garantir o espaço no centro. E os peões de F, de G e de H vão garantir um ataque brutal. Esses peões são os peões que nós vamos avançar sem medo de ser feliz. E esse é o desafio, pessoal. Deixar as nossas peças felizes. Pessoal, deixe suas peças felizes que elas vão te fazer feliz. Tem a frase do Paul Morphy que dizia: ajude as suas peças para que elas te ajudem. Até o nosso próximo vídeo.